Graça e paz, irmãos. Chegamos à nossa quinta aula e hoje nós vamos iniciar na página 49 do nosso módulo, né? Nós temos aqui andado já há um tempo tratando do quarto módulo, né? O módulo que fala sobre a pregação de mensagens bíblicas e o ministério pastoral. Nós estamos tratando a primeira parte do módulo, que fala sobre a pregação de mensagens bíblicas, e nós chegamos hoje à parte da aplicação, né? A gente já falou um pouco sobre o preparo da mensagem, foi aquilo que a gente viu na aula passada, né? A ideia como descobrir a ideia central, e aí nós temos várias atividades aí, como descobrir a ideia central de cada texto, e nós sabemos que a pregação deve transitar, né? Deve ter todo um viés em cima daquela ideia central, daquilo que eu quero discutir. Foi feita aí as atividades pelos irmãos, acredito eu, né? E aí nós falamos sobre os pontos, né? A introdução, a ideia central, o desenvolvimento e a conclusão. A gente falou um pouco sobre a questão do esboço do conteúdo, né? Os pontos principais, como foram colocados, aí os argumentos que reforçam cada ponto principal, e aí nós ficamos a aula passada até a página 48. Hoje nós vamos iniciar na página 49, onde tratamos da aplicação, né? É esta aplicação que nós vamos iniciar. Esse ponto, ele vai falar um pouco sobre como adicionar ilustrações, exemplos, não é? A questão das aplicações e a ponderação que nós devemos ter, tanto no propósito como no alvo. Irmãos, é muito interessante a gente poder trabalhar um texto de forma responsável ou entendendo qual é o propósito dele para nós, não é? Porque o que é que acontece muitas vezes? Nós deixamos de lado o texto e começamos a colocar as nossas impressões sobre o texto. Não é que seja proibido eu colocar aquilo que eu penso sobre o texto. Não é proibido, mas o mais adequado é que você entenda aquilo que o texto diz e, a partir disso, você desenvolva o texto. Porque se a sua opinião ela estiver dentro da correta interpretação do texto, não tem problema nenhum. Mas se for apenas a sua opinião, não tem sentido, né? Eu percebo que, às vezes, eu quero falar algo para a igreja e aí eu vou procurar um texto bíblico para justificar o que eu quero falar. E não é isso, né? Nós precisamos conhecer a igreja, conhecer as suas necessidades e, a partir desse conhecimento, ao estudar a palavra, ao entender quando o Espírito Santo está nos mostrando, né, o trabalho que nós devemos ter com a palavra, a gente começar a desenvolver a interpretação daquele texto de forma responsável e seguindo as técnicas e regras, né, que a gente vem aprendendo, tanto no módulo 1, vocês passaram pelo módulo 2 e 3, que fala do panorama do Antigo e do Novo Testamento, e agora vocês estão aprendendo como arrumar tudo isso que vocês aprenderam através de uma mensagem bíblica, né? Então, o último ponto que nós fazemos na interpretação é o ponto da aplicação. Eu não sei se quando vocês aprenderam, vocês fizeram um teste, mas geralmente a gente faz um teste de perguntar, né? Ler um texto e diz o que significa esse texto. E geralmente todas as pessoas que a gente vai perguntando, na sua grande maioria, elas partem logo para a aplicação sem trazer o significado primeiro, né? Então, quando nós falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que ele diz? Ele diz que se eu crer em Deus, ele é meu pastor. Bom, isso é a aplicação. O que é o significado do texto? Eu tenho que voltar, dizer, olha, aqui o Senhor está completo com letras maiúsculas, está se referindo, não é, ao tetragrama sagrado, ao nome de Deus, como é falado, é o nome impronunciável. Esse pastor a quem está se dirigindo não é um simples pastor, está usando essa palavra como uma frase, uma palavra que era usada naquele tempo ao se referir aos reis. Então, não tem o mesmo sentido na colocação do que o que eu quero dar hoje. O que eu quero dar hoje é a aplicação. Eu vou trazer o texto, tirar daquele contexto lá, e trazer hoje para os nossos dias, não é? Mas lá não.
Lá ele tem um outro significado, então a gente precisa se ater àquele significado para depois aplicar. Então hoje nós vamos aprender como fazer a aplicação, né? Então, quando eu olho para um texto, eu fiz as observações, fiz a interpretação, e agora, o que eu devo fazer? O que é que aquele texto me convence? Né? Por exemplo, o Salmo 1 diz, né, como é feliz o homem, ou outras versões dizem, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então perceba que ele está falando com cada um. Ao falar com cada um, ele está mostrando como nós devemos aplicar isso na nossa vida. Então, como é que é não andar? O que é não parar, não me deter? O que é não sentar? O que é o pecador, o ímpio, o escarnecedor? É isso que eu faço primeiro, para depois eu dizer, olha, não devo andar com essas pessoas. Quem são essas pessoas hoje? Né? Outra coisa que a gente precisa entender, como isso funciona. Como posso pôr isso em prática? Por exemplo, em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, eu depois vou pegar esse texto, fala que é desonroso para o homem ter o cabelo comprido. E aí, irmãos, como é que nós trazemos isso para os nossos dias? Realmente é desonroso na nossa igreja se chegar um irmão que tem o cabelo comprido, ele deve ser corrigido, mandado cortar o cabelo, né? Aquilo que o texto está dizendo lá é o que deve ser cumprido hoje, né? Então, como é que nós fazemos isso? É esta aplicação que nós precisamos trazer. Como é que nós trazemos? Explicando ali. O texto de Romanos 13, verso 1, vai dizer que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Ô, pastor, então por que eu voto? Então, por que eu tenho o título de eleitor e preciso ir lá cumprir o meu dever de cidadão perante a lei do meu país? Se Deus institui, eu não preciso votar. Você tem que explicar o que é instituição, como é que Deus institui as pessoas, as autoridades, não é? Em que sentido está sendo falado, qual é o contexto, quem é o imperador naquela época. Quando você começar a explicar tudo isso, o texto começa a ganhar vida. Quanto mais ele ganha vida, melhor se torna a aplicação, né? Então você vai mostrar às pessoas como elas vão obedecer a palavra, você vai sugerir como é que elas podem reagir à mensagem, não é? Ou seja, essa mensagem está mandando eu parar de fazer algo. Qual o benefício se eu parar de fazer isso? Não é? Eu preguei para os adolescentes no final de semana, na sexta e no sábado, num congresso, e eu estava falando para eles os malefícios das redes sociais, não é? Explicando a questão dos neurotransmissores, a dopamina, como isso funciona. Pastor, o senhor tirou isso da Bíblia? Não, não tirei da Bíblia. Eu usei o texto, né? Usei o texto de Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, que vai finalizar dizendo onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O tema do congresso é onde está o teu like? Se a gente colocasse esse like lá naquele contexto, teria algum sentido? Não teria. Então, eu preciso informar para eles o que é o tesouro, como é essa questão de você colocar as suas esperanças naquilo, trazer isso para a rede social, a questão dos seguidores, o que é que está permeando a sua mente. Tudo isso você vai trazendo após a análise do texto. Né? Na primeira noite eu preguei sobre os olhos sendo a lâmpada do corpo, ou a candeia do corpo, a depender da sua versão. Então eu fui explicar essa relação, olho, né, que vem, tudo aquilo que a gente vê, vai para o nosso coração, que é a mente, que é a sede de que das nossas emoções, vontades, desejos, e a partir disso ao direcionamento do corpo, ao direcionamento das atitudes, para que eu faça algo. Então, dentro do mesmo tema, onde está o teu like, o que é que eu estou mostrando a eles? Que eles precisam filtrar aquilo que eles veem. Então, nós temos uma internet aberta, uma rede social aberta, onde as pessoas postam aquilo que querem, e a censura é muito pouca. Qualquer criança pode ter acesso a muita coisa, não é? E muita coisa imprópria, e a partir do momento que ela tem acesso, o que é que ela vai fazer com aquilo? Então, nós precisamos ser claros, né,
quando nós ensinamos às crianças como funciona isso, né? Também falei um pouco da questão dos neurotransmissores, a gente tem que trazer um pouco como funciona a mente, para eles entenderem, como funciona a questão do algoritmo ali, do celular, e onde é que você vai buscar essas informações? Fora, para que você tenha informações suficientes para que você possa mostrar a eles como funciona o nosso corpo humano, como o nosso corpo reage àquilo que nós vemos, né? E aí passa pelo conceito de depravação total, onde nós vamos explicar que todo homem, desde o seu nascimento, é inclinado para o mal. Então nós temos uma tendência natural a ir por um caminho mais fácil, né? Aí falei um pouco também sobre a questão da inteligência artificial, né, que misturada com a nossa preguiça natural, acaba sendo a faca e o queijo para Satanás. E também é uma forma da gente não aprender, porque se eu faço textos ou pregações através da inteligência artificial, eu não tive nenhum trabalho para aquilo, com certeza vai ser um fracasso quando eu for precisar usar a minha mente, porque eu vou estar acostumado a uma inteligência artificial, né? Então, tudo isso, irmãos, vocês estão percebendo que são informações de fora para trazer uma aplicação. Mas como que eu vou buscar essa informação? Entendendo o que o texto me diz primeiro. Porque senão eu vou buscar uma informação que não tem nada a ver com o texto, né? Então perceba que a gente vai sempre trabalhando os textos e pensando como aplicar esse texto. Mas o grande foco da nossa interpretação é o contexto histórico, né, que vai trazer a correta interpretação sobre o texto. Tá bom? Então, nós temos que trazer sempre a aplicação para o campo da obediência. Nunca esqueçam disso, irmãos. Todo texto bíblico deve nos levar ao alfabeto do crente, não é? Os irmãos já estão cansados de saber. Isso é uma ilustração boa que a gente faz, né? A ilustração. Qual é o alfabeto do crente? O, B, D, C. É esse o alfabeto do crente. Então é isso que a gente faz. Por que que essa ilustração é interessante? Porque você não esquece mais, né? Vamos pegar do texto uma outra ilustração muito boa, o texto de Lucas, capítulo 10. Só vou conferir, mas acredito que seja o verso 37, eu lembrei dessa ilustração. Quando você pregar esse texto, pastor, eu quero trazer uma ilustração que a pessoa decore o texto mais fácil. Existem textos mais fáceis de se decorar? Existe, você vai pegar algumas ilustrações que você vai colocar, não é? Por exemplo, é Lucas 10, verso 27. Percebam como isso é fácil. A isto ele respondeu, o próprio Jesus respondeu, não é? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Você quer ver como que a gente decora isso? Coração, alma, forças e entendimento. Se a gente pegar a primeira letra de cada um, forma a palavra café. Perceberam? Vou tentar desenhar isso aqui para ficar melhor, só para que os irmãos possam perceber. Então, ó, coração, alma, forças e entendimento. Como é, pastor, que a gente consegue fazer essas coisas, essas ligações? A gente vai começando a ler o texto, vai começando a fazer percepções. Tem irmãos que já fizeram isso e já sabem, não é? Então, aí um dia eu falei sobre isso na EBD, e um irmão nosso, professor Gilmar, ele trouxe no outro uma outra ilustração. Copo. Ele disse, já que semana passada foi o café, essa semana vai ser o copo. E aí ele tocou em pontos como coração, oração, ou comunhão, oração, palavra e obediência. Olha, ele deu essa aula ano passado. Eu me lembro por quê? Porque eu peguei para mim. Não é? Ele não explicou isso dentro de um texto bíblico. Ele deu uma aula falando sobre quanto o copo, a comunhão, oração, palavra e obediência é importante para o crente. Então a gente começa a fazer essas ilustrações, essas coisas, para que se torne mais fácil, né, o entendimento dos irmãos. Como é que nós devemos levar em conta para trazer uma aplicação correta ao texto? Primeiro, quando nós lemos um texto, há um princípio a ser aplicado nesse texto?
Vamos pegar um exemplo. O texto de Atos, quando fala que aquelas pessoas que só tinham recebido o batismo de João, elas recebem o batismo com o Espírito Santo ali e falam em línguas. Ali é um princípio, sim ou não? Olha, não é um princípio a ser observado, ali não é uma doutrina. Como é que nós aprendemos isso? Módulo primeiro. O que é um texto descritivo e o que é um texto prescritivo. O descritivo é um texto narrativo, é uma história. Quando uma história é contada, não quer dizer que aquela história ali forma uma doutrina para que seja aplicada em todos os casos. Senão, nós só seríamos batizados com o Espírito Santo se nós falássemos em língua. E nós vamos ver dentro do contexto da própria Bíblia, que em 1 Coríntios 14 fala que é um dos dons, e que esse dom não está aberto a todos, e que, se não tiver quem interprete, que a pessoa fique calada. Então, quando nós fazemos essas análises, nós percebemos o que é uma doutrina e o que não é uma doutrina. Se nós pegarmos o texto de João, vou abrir aqui, João capítulo 13. Vamos ler esse texto. É um texto muito interessante. João capítulo 13, no verso 34 e 35. Ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Ele já está dizendo que é um mandamento. É um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. E aí ele completa: assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. E aí ele diz, 35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como é que nós conhecemos um discípulo de Cristo? Se tiverem amor uns pelos outros. Aqui é um princípio a ser seguido. E aqui há uma ordem a obedecer? Sim, há uma ordem. Há um pecado a confessar ou abandonar? Se você não estiver amando os seus irmãos, sim. Se você não estiver amando o seu próximo, sim, você precisa deixar esse pecado. Você precisa começar a amar as pessoas. Há um hábito a mudar ou a cessar? Vai depender da sua vida. Como você tem tratado? Olha, pastor, sempre que me vem um irmão que eu não gosto, eu trato ele mal. Já se tornou um hábito você tratar mal aquela pessoa. Você precisa deixar. Há uma atitude a corrigir? Uma reflexão pessoal. Uma verdade a crer? Também, aqui está muito claro. Qual é a verdade que eu preciso crer? Que eu só vou ser discípulo de Cristo se eu amar as pessoas. Pastor, eu estou pregando para a congregação. A minha congregação é uma congregação muito fria. As pessoas não têm amado uma ao outro. Como é que eu faço para falar isso? Você tem que ser mais enfático ao falar isso. Né? Olha, irmãos, isso é um mandamento de Cristo. Cristo não está fazendo um pedido ou uma observação. Cristo está mandando você amar. Então você precisa realmente amar. Se você não amar, irmãos, você não é discípulo de Cristo. É simples e fácil de entender. Então você vai começar a exemplificar. Olha, aqui na igreja, quando nós estamos sentados e vem um irmão, a igreja está lotada, e vem um irmão de uma idade maior, como que eu demonstro o meu amor por ele? Dando lugar para sentar. Como que eu demonstro esse amor para o meu irmão na rua, para o meu vizinho? Pregando o evangelho, tendo um comportamento correto com ele, demonstrando para ele aquilo que Cristo fez na minha vida, não só com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes. Então perceba que a aplicação, ela mexe com o dia a dia do outro. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me colocar à disposição do Evangelho, de Deus, da sua palavra? Essas perguntas são respondidas na aplicação. Quem é o exemplo que eu tenho que seguir? Você vai sempre apontar para Cristo. Toda a pregação deve apontar para Cristo. Não é? Então você vai percebendo que essas perguntas que estão aqui colocadas, que está aí na página 49 do nosso módulo, são perguntas, irmãos, que nós respondemos essas perguntas na aplicação do texto. E é necessário que seja feito. Pastor, não vai ficar chato a gente ficar falando que as pessoas têm que amar os outros. Todo mundo sabe disso. Bom, irmão, se todo mundo sabe disso, por que que a Bíblia repete tanto isso?
Por que que a Bíblia vem de Gênesis a Apocalipse dando importância ao amor, falando dos nossos comportamentos, da necessidade de vigiar, da necessidade de você estar próximo de Deus? É porque nós precisamos falar disso a todo tempo também, não é? Então, é algo que a gente precisa entender, sempre com foco na obediência, tá bom? Geralmente essas aplicações as pessoas colocam na conclusão, tá? As pessoas leem, fazem todo o apanhado do texto e na conclusão coloca a aplicação. Eu também penso como o autor pensa aqui. Eu acho que cada vez que você vai explicando o texto, você já vai fazendo a aplicação. Você já vai colocando a pessoa na história, para ela entender a história como foi lá, mas também para ela começar a pensar na história dela aqui. Quem assistiu a pregação do fluxo de sangue, que foi a que eu pedi, da mulher do fluxo de sangue, vocês vão perceber que, desde o princípio, eu vou trazendo. Já imaginaram, né? E isso se aplica muito às mulheres que têm o período da menopausa. Se você passasse 12 anos com uma menstruação que não para, uma hemorragia que não para, e por isso você fosse discriminada, impedida de entrar na igreja, impedida de se relacionar com o seu esposo, de dormir na mesma cama. Se você fosse solteira, você não podia ter contato com ninguém. Você não podia ter contato com seu filho, pegar, abraçar e beijar o seu filho segundo a lei. Olha, eu estou mostrando lá, mas estou fazendo isso hoje. Como que essa pessoa se sentiria hoje? Para, a partir do momento que eu falar sobre a cura de Cristo, sobre o tocar no manto, né, na orla do manto, acontecer a cura. Então, eu estou trazendo para hoje. A mulher ela vai começando a se identificar, o homem também se identifica, mas nesse caso a mulher se identifica mais, mas você consegue ir percebendo a aplicação do texto, a dor que aquela mulher sentiu, ao ponto de, quando ela ser curada, quando o texto tocar na cura dela, você também sentir a mesma sensação que ela sentiu. Então, a aplicação ela vai vindo todo o tempo. Você vai fazendo ligações disso. Olha, o que é que traz impureza às pessoas hoje? São os pecados, é a falta de comunhão com Deus. Tudo isso você vai colocando na sua mensagem, não é? Na introdução, claro que você pode, aqui ele fala sobre a questão de colocar a aplicação, né, que os ouvintes façam. Eu acho que na introdução você coloca mais ele na história e não faz nenhuma aplicação a princípio. Você pode fazer perguntas retóricas, nós vamos aprender isso no módulo 8, até melhor, de uma forma melhor, mas assim, você vai perceber que algumas perguntas vão fazer com que ele fique mais interessado de como isso vai resolver do que você já trazer a aplicação. Mas nada impede, vai depender do texto, vai depender de como você vai abordar, tá bom? É só uma ideia aqui. É muito importante essa frase aqui. Ele diz assim: lembre-se, o aprendizado requer mudança. E mudança só vem de uma ação. Então, eu quero aprender. Para aprender, eu preciso mudar. Para mudar, é necessário fazer alguma coisa. Nenhum ensino, na realidade, aconteceu até que o aprendizado tenha ocorrido. E não houve qualquer aprendizado até que as mudanças tenham acontecido. Então, vamos lá. Olha, eu estou ensinando. Isso está tendo proveito? Só tem proveito se você estiver aprendendo. Se você não estiver aprendendo, é como palavras soltas. Para mim, está acontecendo o aprendizado, mesmo eu estando ensinando? Claro que está. Porque eu tive que estudar antes, então eu fui edificado antes por Deus, fui colocando as minhas observações do que eu falaria, das ilustrações que faria, e agora que eu estou falando, esse assunto está sendo o quê? Rememorado por mim. Então, a partir do momento que você estuda para ensinar, a sua taxa de, de você absorver o ensino aumenta até 90%. Se você só faz uma leitura ali, a sua taxa de absorção é 10%. Então, quando você faz a leitura, o estudo, e isso se vai por mais tempo, e depois você vem com o ensino, passar para o ensino, a sua absorção aumenta até 90% do conteúdo. Então, percebam, irmãos, o quanto é importante vocês fazerem isso. Vocês que estão aqui podem fazer isso em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Ou seja, pegar tudo que vocês estão aprendendo e falar para eles.
Vocês podem aplicar isso numa sala de EBD, você pode aplicar isso numa roda de conversa com os amigos, com os irmãos. Cada vez que você falar mais sobre esse assunto, daquilo que você estudou, mais aprendizado terá. Então, ação, né? Tanto a ação de ensinar, quanto a vontade de aprender. Irmãos, é muito melhor nós assistirmos aulas do que ensinarmos. Mas, se nós assistirmos aulas e ensinarmos, nós aprenderemos mais e mais. E isso cada vez vai nos mostrar que nós temos mais necessidade e o quanto nós somos, assim, tem muita coisa para a gente aprender. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Toda a Bíblia, não é? Isso vai, é uma resposta pessoal, mas você pode me dizer, pastor, eu já leio uma vez por ano. Eu tenho 20 anos de evangelho, eu já li 20 vezes a Bíblia. Cada vez que você lê, você aprende mais. Você descobre que tem textos que você não viu. Agora, se você pegar esses textos e você começar a falar sobre eles, você começa a ter um entendimento melhor. Eu me lembro de 2 anos que eu li, um dos anos que eu li a passagem de João, no capítulo 1, verso 38, se eu não me engano, quando André está ali olhando para Jesus e ele olha para André e diz assim, o que buscais? Eu li a versão revista e atualizada, que está na segunda pessoa, né? E Jesus pergunta, o que buscais? E eu fiquei muito tempo pensando nisso, me colocando no lugar de André. Se eu estivesse andando atrás de Jesus, ou hoje, como seguidor de Jesus, como um cristão, e Jesus olhasse para mim e dissesse assim, Alisson, o que é que você está buscando? Por que é que você está me seguindo? É uma pergunta que você pode fazer inúmeras reflexões, né? É uma pergunta que você vai olhar para a sua vida e você vai começar a pensar. E isso você vai cada vez mais pensando. O que é que você faz com isso? Você pergunta aos outros também. Irmão Jonatas, irmão Hélio, irmã Aniele, irmão Judemar, irmão Cauã, o que vocês estão buscando? Por que você é cristão? Não é? No ano de 2017 foi lançada a NVT, e logo quando ela foi lançada, eu comprei logo a primeira versão. E lendo o livro de Deuteronômio, no final do livro, lá, vai dizer assim, que Deus instruindo a Moisés, diz, Moisés, pegue este livro da lei e coloque ele do lado da Arca da Aliança, para que ele sirva como testemunha contra você. Né? Em outras versões está no plural, contra vocês, porque é a comunidade que adora a Deus ali. E aí eu comecei a perceber, será que eu tenho lido a Bíblia, a palavra de Deus, nessa perspectiva que Jesus está dizendo, como uma testemunha contra mim? Ou eu estou lendo a Bíblia na perspectiva que ela é uma testemunha contra o outro? Né? Eu estou lendo aqui a Bíblia e diz, não, quem precisava ouvir isto aqui era o irmão Jonatas. Olha, o texto é claro, testemunha contra você, não é contra o outro. Então, quando eu leio, eu estou observando e analisando a minha vida. Eu posso olhar isso e passar para um irmão? Posso. Ó, irmão, eu estou vendo isso aqui, e num determinado momento eu vi que o irmão entrou, estava em pecado, o irmão ainda continua nesse pecado, eu queria trazer um alerta para o irmão, trazer um texto bíblico para o convencimento do irmão, para que o irmão possa entender isso. Pode ser feito? Pode. Mas qual é a intenção original da minha leitura? É entender o que é que aquele texto está falando para mim, para a minha mudança. Né? Então, são essas coisas que eu vou, que vai trazer assim, um conhecimento maior para a minha mente, para o meu, né? Para a minha vida com Deus. Tá? Aqui, irmãos, nós passamos aqui para a página 50. Se os irmãos pegarem, os irmãos vão ver que nós temos 3 alvos que são colocados. O primeiro alvo é o alvo educacional. É justamente isso que eu estava falando aqui. No início do Sermão do Monte, como está aí, Mateus 5, verso 1, vai dizer que juntou-se uma multidão ao redor de Jesus e Jesus ensinava a essas multidões. Jesus estava com o intuito de que aquelas pessoas aprendessem, não é? E que elas ficassem ali observando aquilo que Jesus estava falando para colocar em prática, não é? Então, o verso 5, capítulo 5, verso 1 diz, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram deles. E o verso 2 vai dizer, então ele passou
a ensiná-los. Então, o meu propósito primordial é informar ou instruir. Irmãos, o meu propósito original é instruir. É aumentar o conhecimento que aquela pessoa tem sobre a palavra de Deus. Não é? Então, aqui eu vou explicar, olha, aqui ele sobe no monte, é por isso que é chamado do Sermão do Monte. Aqui ele está prestes a fazer um dos grandes discursos que Jesus fez, né, que está escrito, que é o Sermão do Monte, onde ele vai fazer abordagens ali para aquelas pessoas que já têm uma lei, já têm um comentário de lei, já tem uma tradição oral. Então, você vai fazer essas abordagens com o intuito de que as pessoas percebam aquela cena. Então, eles estão tendo o seu conhecimento ampliado, aumentado. E depois você vai começando a contar, olha, você é discípulo de Jesus? Você está próximo dele? O texto diz que os seus discípulos se aproximaram. Para quê? Para ouvir. E quando nós nos aproximamos de Jesus para ouvir, ele começa a nos ensinar. Mas quando eu me aproximo de Jesus com a intenção apenas de curiosidade, eu não vou aprender. Porque eu não estou com os meus ouvidos atentos, eu estou com os meus olhos, com a minha crítica aguçada. Entendeu? Então, esta é uma aplicação para o texto. Irmãos, como nós temos nos aproximado do texto bíblico? Com a intenção de aprender ou ler por ler? É um escutar, é uma escuta atenciosa ou é uma obrigação que eu faço? É aquela leitura que entra por um lado e sai pelo outro. Ó. Pegamos um ditado que é falado nos nossos dias, para trazer uma aplicação, para trazer entendimento para o nosso irmão. Irmãos, a palavra de Deus ela está sempre para nos ensinar, para nos instruir. E aí eu tenho uma frase que eu guardo do saudoso pastor Hélio Lourenço. Eu tive com ele há uns 10 anos atrás, ele pregou antes um pouco do seu falecimento, e ele disse assim: todos os livros me trazem informação, apenas a Bíblia me traz formação. Irmãos, esta frase eu guardei no meu coração, e onde eu prego, que eu falo sobre a Bíblia, eu lembro desta frase. Por quê? Porque essa frase é uma verdade. E se você pegar a palavra informar, tentar fazer isso aqui, só para fazer mais uma ilustração, e você fizer isso aqui, ó, fica formar. Então, os livros trazem informação. A Bíblia traz formação, ou seja, a Bíblia muda, forma o caráter. Os livros não. Podem trazer muitas informações boas? Pode nos ajudar? Pode. Mas quem tem o objetivo de fazer a formação? Através do conhecimento, através da ação do Espírito Santo? A Bíblia. Né? Então, isso é uma forma que nós, quando pregamos, ensinamos. E isso serve também para nós, irmão. Porque quando estamos preparando uma mensagem bíblica, nós estamos preocupados com isso. Né? Nós estamos preocupados se aquilo que nós estamos fazendo está realmente nos edificando, mudando a nossa vida. Né? Então, a gente precisa se certificar se essa verdade que a gente está ensinando está realmente ali nas Escrituras. Não pregue apenas fatos. Isso é importante. Você, quando vai contar a história, por exemplo, de Davi, você não vai contar apenas ali, olha, o adultério de Davi, aquela coisa. Você vai ter que ensinar princípios. Olha, isso era permitido. Ele comete um pecado aqui que é mortal, porque ele vai pegar uma mulher casada. Ele que convida, ele sendo o rei, ele tinha uma autoridade, mas ele não tem autoridade para pecar. Ele usou o seu poder para cometer um abuso de poder e depois provocar o assassinato do marido dela. Então, quando você vai ensinando, você vai mostrar para aquelas pessoas que há um princípio. E nós começamos com um olhar, um pecado simples, e isso vai tomando conta do nosso coração. E aquele olhar de Davi, aquele olhar que foi um olhar pecaminoso, porque foi concebido, não é? E aí nós podemos pegar o texto, né? E vai conceber a concupiscência dos olhos, né? E aí nós vamos começar, ó o tanto de coisa que vai surgindo na aplicação para a gente colocar. Então, um princípio, um simples olhar tornou do Davi um homicida, alguém que mandou matar, não é? Que agiu de forma sagaz, agiu de forma, como é que eu posso dizer, ruim, não é?
Ele fez algo que, para os nossos olhos, para a nossa vida, hoje é um absurdo o que ele fez. Então, nós começamos a fazer o quê? Eu estou falando de um fato, mas estou falando da dureza daquele fato. Né? Eu estou ensinando princípios que hoje nós devemos ter cuidado com o nosso olho. Né? Então, é muito claro que a gente precisa perceber essas coisas. Será que essa verdade transformará a vida das pessoas? Olha, se aquele que está ali foi convencido pelo Espírito Santo, que ele está olhando coisas indevidas, e ele, a partir daquele momento, tomar a decisão de não olhar mais, tomar a decisão de pedir forças a Deus, não é? Para não fazer mais aquilo, provavelmente vai mudar a vida de alguém. Não é? E a gente sabe que o único meio de transformação de uma pessoa é a palavra de Deus. E o que vai também fazer o amadurecimento de uma pessoa é a palavra de Deus. Então, quando você prega a palavra de Deus, você está levando o evangelho para aquele que ainda não tem, e você também está levando verdades bíblicas para aqueles que têm e que precisam mudar a vida. Né? Então, perceba que é algo que é muito, muito bom quando nós fazemos isso da forma responsável. O conhecimento é bom, mas a verdadeira compreensão vem através da obediência à palavra. Quando nós falamos de obediência, falamos de aplicação. Então a pessoa precisa conhecer, mas precisa saber como é que ela vai aplicar isso. Né? Aí ela vem o alvo comportamental. Irmãos, este daqui é o alvo que nós mais desejamos. Quando nós oramos, nós pedimos, Deus, que haja transformação. Deus, que as pessoas entendam a tua palavra e coloquem em prática. O capítulo 8 de João, verso 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, eu estou me colocando à disposição desta verdade para aplicar na minha vida, para mudar a minha vida. Não é? Mas quando eu apenas estou ali aprendendo com aquilo, ou tendo conhecimento pelo conhecimento, não tem muito sentido. Eu não vou mudar nada. Né? Muito pelo contrário, vai só me dar conhecimento vazio. O que a gente costuma dizer que a gente vai se tornar mais erudito, vai se tornar uma pessoa melhor com relação ao conhecimento, mas o nosso comportamento não vai ser abalado. São essas pessoas que, né, vão ser chamadas de sepulcros caiados, de hipócritas. Né? A ideia de hipócrita é a ideia de pessoas que não têm a vida transformada, ou seja, falam uma coisa, fazem outra. A ideia de hipocrisia, no grego, é um ator, não é? É alguém que está atuando. Então, é você que pega um texto e vai falar aquilo, mas, na verdade, você não é aquilo. Não é? Vamos, né, nessa questão do algo comportamental, vamos ler Hebreus, capítulo 5, verso 14. Vocês estão vendo minha imagem? Falem pelo chat, por favor, que eu não estou conseguindo ver minha imagem aqui. Não, também não. Tudo bem. Eu vou tentar ver se volta aqui a imagem. Mas a gente vai. Vamos ler Hebreus 5,14. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse texto, todos nós sabemos que ele vai falar sobre, não é, o texto de aqueles que já deveriam ser mestres, mas não são mestres. Né? Por que que não são mestres? Porque eles estão fazendo não a vontade de Deus, eles não estão colocando em prática, eles não buscaram o conhecimento. Não é? Eles estão apenas lendo a Bíblia ou nem se preocuparam em crescer no conhecimento. E isso tem provocado esses problemas. Não é? Não crescimento, ou seja, já eram para ser mestres e são bebês ainda no Evangelho. O meu propósito primordial é encorajar mudanças nos hábitos, estilo de vida ou práticas de uma pessoa. Então, quando eu estiver pregando, eu preciso ter isso em mente. Primeiro, orando, né? Pedindo a Deus que as pessoas ali entendam aquilo e mudem. Certifique-se de que você demonstra o resultado desejado.
né? E como é que nós vamos atingir esse resultado em termos práticos? Aquilo que eu já estava falando aqui. Parte de seu ministério da palavra é preparar o povo de Deus para a obra do serviço e equipá-los na justiça. É um texto muito interessante, eu vou pegar para ler. Abram Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 13. É um texto muito conhecido, tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele está falando aqui de 5 dons, né? De dons que Deus concedeu às pessoas. Mas para que foi que ele concedeu? O verso 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, aperfeiçoar os santos, os crentes. Para quê? Por que que ele vai se aperfeiçoar? Para que que o crente vai amadurecer? Para desempenhar ou para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? É o serviço na igreja, o serviço cristão. E por que que ele se aperfeiçoa para servir melhor? O texto vai dizer, para edificação do corpo de Deus. Quando é que nós podemos dizer que isto vai parar? Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, você, quando está ensinando, aperfeiçoando a igreja, edificando os irmãos, você está querendo que ela tenha um conhecimento e uma vida maior e melhor. Não é? Então, ela vai ter mais conhecimento, ela vai ter mais vida, ela vai ter um melhor conhecimento, uma qualidade melhor, e vai ter também uma condição, um conhecimento, uma prática de vida melhor. Isso, tudo bem, você vai vendo que pessoas vão crescendo e você vai ensinando. Mas depois, você vai perceber que vão chegar outras pessoas para aprender. E cada pessoa dessa que vai aprendendo vai passando por fases. Então, sempre, todos vocês têm pelo menos um dom. E o dom de vocês é voltado justamente para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para as pessoas, para preparar pessoas. Né? Então, só para que a gente fique muito claro. Qual é o terceiro ponto? O alvo da atitude. Texto muito conhecido, que a gente fala sobre isso, é Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu vou ler esse texto para a gente também fazer uma ilustração sobre ele. Né? Vamos lá, Romanos 12, 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões dizem assim, e não vos conformeis. O que é conformar? Qual é a melhor ilustração para a gente mostrar às pessoas, para que elas possam entender isso? A ilustração de conformar é como uma forma de bolo. Então você vai dizer, olha, cada uma aqui é massa de bolo. Se nós colocarmos essas pessoas numa forma redonda, que bolo sai? Um bolo redondo. Por quê? Porque ele foi forjado, ele foi conformado à forma do mundo, ao padrão do mundo. Então, se o padrão do mundo é redondo e você foi colocado, conformado nesta forma, você vai ficar redondo. E aí você vai entender que você está fazendo aquilo que o mundo quer. Mas, se eu sou não conformado, mas transformado por Cristo, tendo a minha mente, a palavra transformação é metanoia, né? Mudança de mente. Se eu tenho a transformação, essa renovação da minha mente, aí eu vou ser o quê? Um conformado? Não, um transformado. E aí, a partir desse momento, eu vou entender, saber quem é Deus, eu vou conhecer Deus, e vou experimentar de Deus para a minha vida aquilo que é bom, agradável e perfeito. Você fez uma ilustração, fez uma aplicação. Como é que eu posso melhorar uma aplicação? Irmãos, você vai falar para jovens. Rede social. O que é que nós postamos na rede social? Não é? Você vai falar, olha, um crente não vai chegar, se postar uma foto sua na rede social com roupas ousadas, com frases provocantes, com palavrões. Ele não vai na sua rede social
valorizar princípios mundanos. Ele não vai exaltar na sua rede social pessoas, mesmo que seja o pastor da sua igreja. Mas você não vai exaltar pessoas, isso é uma atitude humanista. O que é que você está fazendo? Uma aplicação do texto de Romanos 12. Então, irmãos, é muito, assim, não é fácil, mas você tendo vivência com os textos bíblicos, quanto mais vivência, você consegue mudar esses 3 alvos a partir da aplicação. Aumentar o conhecimento, mudar a conduta, que é o comportamental e o educacional, e também mudar a atitude da pessoa. Quando nós mudamos a atitude, nós mexemos com o coração, com a mente. O que é isso? Nós vamos pegar aquela pessoa, os seus sentimentos vão mudar, as suas vontades irão mudar, o seu discernimento com relação às coisas irá mudar. Por quê? Porque ela vai estar voltada para a palavra de Deus. Isso é o que nós precisamos, né, numa boa aplicação. Passo 4. Nós vamos passar para a introdução. Qual é o propósito da introdução? Primeiro é captar a atenção dos ouvintes. Então, o que eu falo na introdução vai fazer com que aquelas pessoas fiquem ou não. Eu vou trazer, ele diz aqui, um trailer, não é? Hoje, se usarmos a linguagem de hoje, nós vamos dizer que a pessoa vai fazer um spoiler, vai dar um spoiler daquilo que vai acontecer. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua mensagem, resumir ela a 3 minutos e falar de uma forma que a pessoa saiba que você vai trilhar uma ideia para que aquela ideia, que é a ideia central do texto, ela seja explorada. Você pode não dizer o final e pode dizer o final. Mas qual é a ideia? Se você percebe que o final é um final onde nós não temos muita... As pessoas não vão saber muito como chegar, deixe que seja uma surpresa. Prepare tudo aquilo ali para que no final você revele aquilo que você está caminhando no texto. Tá? Só não faça muito suspense, muita coisa assim, porque tem pessoas que às vezes se chateiam e não ficam mais. Vão esperar só o final. Né? Mas vá caminhando de acordo com a mensagem que a pessoa vai entendendo. Como é que eu sei que a pessoa vai entender a mensagem? Quando eu preparo também entendendo a mensagem. Então eu preparo fazendo perguntas a mim, como se eu estivesse me ouvindo. Não é? Então, eu vou fazendo, é isso aqui, por que que é isso? Por que que é aquilo? Você vai explicando. Quando você estiver pregando, você vai ensinando, a pessoa lá vai ter as dúvidas esclarecidas. Muitas vezes você já se perguntou, que palavra é essa? E o pregador vai lá e explica aquela palavra. Você fica tranquilo, você entendeu aquilo ali. Aquilo vai lhe motivando a estar mais lá. Tá? Aqui ele vai falar como você deve começar, não é? As frases, não é? Começando com frases fortes ou frases de efeito, né? Para você começar, por exemplo, já começamos uma pregação ou uma aula dizendo, olha, hoje nós vamos descobrir quem era a mulher de Caim. Nós sabemos que o texto bíblico não diz quem é a mulher de Caim. Mas nós, caminhando pelo texto, a gente diz, olha, provavelmente era parente dele. E se o mundo começa com Adão e Eva, naquele momento, todas as pessoas que estão no mundo são filhos de Adão e Eva, né? Ou são filhos dos filhos, ou são netos dos filhos, né? Bisnetos de Adão e Eva. E aí nós vamos, né, fazendo as conjecturas até chegar. Como que eu vou fazer esta caminhada? No texto, né? Fazendo com que as pessoas na minha aula de EBD aprendam, vão lendo textos sobre Caim, para que elas possam entender que a Bali deveria ser uma parente dele. Mas a gente não sabe exatamente quem é, porque o texto não diz. Tá bom? Então, é isso que você vai fazendo para você gerar interesse. Tá? Qual é o propósito básico agora da conclusão? Reafirmar a ideia central. A conclusão você faz um apanhado, né, de tudo que você falou, mas de forma rápida. Também deve ser, no máximo, 3 minutos. Né? E aí você vai encerrar a mensagem e você não apresenta nada novo. Porque se você apresentar alguma coisa nova, você não vai ter tempo para explicar. Então a pessoa vai sair com dúvida. E talvez ela esqueça de tudo que você falou e fique na dúvida naquilo que ela não entendeu. Tá bom? Sugestões. Termine com um resumo
termine com uma pergunta, né? Você pode falar, e agora? O que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Né? Faça um desafio à obediência. Nessa última que eu falei com os adolescentes, eu desafiei eles, como eu tenho desafiado aí, muitos lugares que eu tenho falado com jovens, eu tenho feito um desafio deles ou apagarem a rede social, ou ao invés de usarem o seu tempo maior na rede social, o tempo que ele fica na rede social, ele passa a ficar lendo a Bíblia, e o tempo que ele passa lendo a Bíblia, que ele passa usando a rede social. É um desafio. Pastor, quantos por cento o senhor acha que vai fazer que vai conseguir mudar isso aí? Meu irmão, se uma pessoa mudar, eu estou satisfeito. Se todas as pessoas que estiveram lá ouviram e entenderam, eu estou super satisfeito, porque agora é com elas e Deus, não é comigo, tá bom? E termine com uma oração, né? É isso aí. Título da mensagem. Irmãos, título nem sempre é necessário. Tem pastores que só fazem uma mensagem se tiver título. Às vezes você faz um título para poder chamar a atenção, né? Para que as pessoas possam entender um pouco, mas se você fizer um título, tente tirar esse título sempre da mensagem. Nunca faça um título que não tem nada a ver com a mensagem. Não é? Quem gosta muito, que eu acompanho na rede social, de fazer mensagem com títulos bastante interessantes, é o Luiz Saião, né, da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Então, depois vocês podem dar uma pesquisada, você vê lá que toda mensagem que ele prega tem um título. Né? E ele sempre tem muitos títulos interessantes lá, que eles colocam nas mensagens dele. Exemplos de mensagens bíblicas. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Isso está na página 55 do nosso módulo, tá? Ele vai aqui mostrar o exemplo de um texto narrativo, e aí ele vai pegar o texto de Gênesis 3, que todos nós sabemos que é o pecado original, né? Aquele como nós chamamos de pecado original. Ele vai mostrar, né, qual é o exemplo, o texto, a introdução, a ideia, a conclusão. Claro que aí ele está mostrando apenas tópicos, tá bom? Aí vocês precisam desenvolver se forem fazer isso. Ele vai depois mostrar cada tópico aqui que ele colocou com uma afirmação, está aí já na página 56, né? Ele faz com 3 pontos, e cada ponto ele traz uma explicação e traz outras mensagens bíblicas. Tá? Depois tem uma atividade para vocês fazerem, aí ele vai percorrer falando sobre Salmos na página 57, como é que ele prepara um Salmos, como é que ele prepara um Evangelho, né? Aí depois ele traz um outro exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, depois em cartas. Depois ele vai trazer tarefas práticas, e aí ele vai pegar o texto de Hebreus 12, de 1 a 3. Depois ele vai pegar 1 Timóteo 4, 12 a 16, depois Colossenses, Mateus 28, que é a grande comissão. Interessante também aqui a grande comissão, mais uma forma da gente, um tópico, né? Está lá a grande comissão. Está aqui. Aí eu quero fazer uma ilustração. Me perder aqui que eu estou sem a mesa digitalizadora para digitar, está um pouquinho ruim. Na próxima eu boto a mesa aqui, tá? Então, aqui grande comissão. É aquilo que está lá em Mateus 28. Se eu, por acaso, vier aqui, tem borracha. Se eu vier aqui e apagar o C, o que é que fica? A grande omissão. Então, eu sou um filho de Deus, obediente a Deus. Então, eu sou um comissionado. Eu estou na grande comissão. Se eu não sou um crente, eu vou tirar o C. E aí eu sou omisso. Eu estou na grande omissão. Então, os irmãos podem perceber que, para todos os textos que a gente for pegar, tem como a gente criar. Deus nos deu mentes criativas. Deus nos deu condições, né, de poder criar coisas sem que a gente precise desfazer do texto bíblico, tá? Percebam que a gente não pode nunca fugir do tema original, fugir da ideia central. A gente não pode ficar viajando quando a gente prega, né? Levar a pessoa para outros lugares que não tem nada a ver.
A gente tem que se manter ali. E com a inteligência que Deus nos deu, a gente vai criando essas ilustrações, a gente vai criando essas coisas para as pessoas entenderem, né? Então percebam aí coisas que vocês aprenderam hoje que pode ficar para a vida toda, daquilo que você for fazer, quando você for ensinar o seu filho, não é? Aí nós temos, irmãos, uma série de livros, de livros não, me perdoe, de exemplos para que vocês possam fazer, de tarefas práticas aí, né? Que vão até a página 71. Página 72, nós temos aí a revisão. Nessa revisão, é tudo aquilo que a gente já vem falando aqui, não é? Lê a introdução, lê todo o livro, né? Vai descobrindo ali qual é o tema, dividir o livro em porções, ou seja, que o livro já é feito, que nós vemos lá as perícopes que são colocadas, não é? Observar as divisões de capítulos e subtítulos, procurar as divisões de parágrafos, né, dentro do texto. Se vocês tiverem uma Bíblia, como não está saindo na minha imagem, se vocês tiverem uma Bíblia que já tem essas divisões, vocês vão perceber aí, né? Veja quantos versículos você vai querer pregar, para que você não passe. Agora, sim, se você fez a perícope ali, você viu aquele texto, não deixe de pregar o texto todo, porque senão vai ficar faltando coisa. Por exemplo, nós lemos o último aqui, Romanos capítulo 11. Se você for falar a partir do verso 25, você precisa ir até o verso 32, porque é uma perícope, é um parágrafo, tá? Tudo junto, e se você tirar um deles aí, vai fugir um pouquinho do tema. Você não pode pregar um texto e dizer, eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre aquilo. Não, você tem que falar sobre tudo. Se você pegou aquele trecho todo ali, explique aquele trecho todo. Não, eu vou explicar hoje alguns versículos e à noite eu vou explicar novamente. Vou continuar de onde eu parei. Ok, você vai terminar. Mas não deixe voando. Não deixe ali, não, eu só vou comentar isso, só vou comentar aquilo. Se você faz isso, cai naquilo que eu falei da questão das pregações temáticas. Se tornam vazias, sem significado, porque você tirou um negócio do contexto, né? Então, como a gente já falou muito sobre essa questão da revisão, vocês vão ver aqui essa questão de divisão, de como fazer essas pregações. Se vocês observarem aí, vocês vão perceber que logo na página 73 nós temos um exemplo, onde ele vai pegar o texto de Filipenses e ele vai pegar o verso-chave, que é Filipenses 2,5, que está falando sobre esvaziar, não é? A kenosis. Vocês vão aprender sobre isso no módulo 5, quando tratar do panorama da doutrina bíblica. Qual é a estratégia que ele vai dar aí para nós? Está aí na página 73, em cima, dizendo: a primeira vez que você pregar um livro inteiro, faça-o de forma rápida, concentrando-se no resumo das verdades básicas do livro. Cubra um capítulo ou meio capítulo por mensagem. Isto vai depender das perícopes, irmãos. Tá bom? Olha como é um negócio. Deixa eu pegar só um exemplo aqui para os irmãos entenderem. No livro de Efésios, nós temos 6 capítulos. 3 capítulos tratam de doutrina, os 3 capítulos seguintes tratam de prática. Quando eu pego o capítulo 1 de Efésios, eu percebo que ele pode ser dividido em 2 perícopes. Uma até o verso 14, que está se falando, né, das bênçãos espirituais, e depois o restante do capítulo 1, né, do verso 15 ao 23, onde é uma oração, onde ele vai falar sobre aquela igreja lá em Éfeso. Tá bom? Então, os irmãos começam a perceber que não tem como fazer muitas coisas desvinculadas. Quais são os lembretes importantes aí que nós temos aos pregadores? Nós também já falamos isso, não é? Em outras aulas, falando sobre coisas que os pregadores precisam saber. Está aí na página 79, não é? A responsabilidade que eles têm, tudo isso, tá bom? Mas na próxima semana, nós vamos começar daqui, dessa página 79, tá bom? Do nosso livro, para a gente poder iniciar essa parte que fala sobre a entrega da mensagem. Nós já falamos alguma coisa sobre isso, os irmãos são conscientes disso, já tem aí nas aulas, né? Logo no início a gente falou muito sobre a questão do pregador,
Mas, a partir da próxima semana, nós vamos falar um pouquinho mais, olhar alguns textos bíblicos sobre isso. Peço aos irmãos que leiam os textos bíblicos, porque lendo os textos bíblicos, os irmãos vão se familiarizando com os textos, tá bom? E aprendendo melhor. Nós vamos encerrar a gravação aqui. Eu vou abrir para perguntas e para comentários.